para esta mensagem, nós vamos ler Neemias capítulo 8, de 1 a 3. Depois nós vamos ler Neemias capítulo 9, versículos 1 e 2. Depois nós vamos ler Neemias capítulo 12, versículo 27, tá bom? O texto vai aparecer no seu multimídia, mas se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí a partir do capítulo 8, para que você possa também acompanhar enquanto estivermos ministrando a palavra. Mas como são 3 capítulos diferentes, eu te convido a olhar para o multimídia, que os 3 textos vão aparecer ali, e aí nós poderemos acompanhar a leitura juntos. Diz assim a palavra do Senhor. Essa caixinha de florzinha aqui fica bonita, né? Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Agora Neemias capítulo 9, versículos 1 e 2. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Para encerrar, Neemias capítulo 12, versículo 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Pai, fala conosco como tem falado até aqui. O Senhor tem nos ministrado a partir deste livro da Tua Palavra. E nesse momento, Pai, onde vamos encerrar uma pequena série de 4 mensagens, que o Teu Espírito Santo mais uma vez nos conduz em todo o tempo. Usa a minha vida, fala conosco, Deus, através da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você lembra que nós iniciamos esta série falando sobre chamados. E sobre chamado nós destacamos a importância de você fazer perguntas. Muito bem. Faça perguntas. Porque perguntas podem abrir portas para um chamado. Foi assim que aconteceu na vida de Neemias. Quando ele perguntou a Anani sobre os seus irmãos e como estava Jerusalém, e quando ele ouviu o que lhe foi respondido, é que isso começou a trazer inquietação no seu coração. A sua mente começou a ficar focada nisso, e ele não conseguia fazer mais nada a não ser pensar naquilo. Quando nós sabemos de uma necessidade e aquilo arde no nosso coração, ali pode iniciar um chamado. É forte essa expressão, eu estou fazendo questão de destacar ela por isso. É muito forte isso que estamos falando. Quando fazemos perguntas, irmãos, e através das perguntas que nós fazemos, nós tomamos conhecimento de uma necessidade, e aquilo arde no nosso coração, ali pode iniciar um chamado de Deus na nossa vida. São as necessidades do reino de Deus que nós identificamos e elas mexem conosco, que podem ser um sinal de que Deus esteja nos chamando, para que a gente possa ser instrumento dEle naquilo que nós identificamos como necessidade no reino de Deus. Depois nós falamos sobre as reformas, e
falei que Neemias identificou que os muros precisavam de uma reforma, ali era uma reforma física, mas falei que, pensando na vida cristã de uma forma geral, nós podemos identificar as necessidades de uma reforma. Nós vivenciamos, há pouco mais de 500 anos, uma reforma na igreja, que nós chamamos até hoje de reforma protestante, que podemos dizer que depois de Pentecostes talvez tenha sido o segundo maior acontecimento na vida da igreja. Mas nós podemos identificar que hoje nós necessitamos de uma reforma no meio evangélico, uma reforma na vida cristã. Nós podemos identificar que precisamos de reformas na igreja local. E a igreja, ela pode passar por momentos em que a gente identifica a necessidade da reforma. E falei que vários são os sinais que a igreja pode identificar que ela precisa de uma reforma: o afastamento das escrituras, a falta de motivação, a falta de ânimo para fazer a obra de Deus, a desunião, a falta de comunhão. Inúmeros são os sinais que possam identificar que a igreja precisa de uma reforma. E sobre reforma nós estamos destacando a expressão de que todo projeto no reino de Deus, ele um dia nasce pequeno. Pequenos projetos podem se tornar grandes no reino de Deus. Um dia, Neemias apenas conversou sobre Jerusalém. Um dia aquilo nasceu pequeno, mas se tornou grande. O que nós queremos passar como lição sobre reforma? Não despreze os pequenos começos. Não menospreze os pequenos começos. Um dia nós começamos e podemos começar com dificuldades, podemos começar pequenos, mas aquilo pode se tornar grande no reino de Deus. E assim acontece, sim ou não? Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. Uma igreja grande hoje, um dia ela foi pequena. Um projeto hoje que ele abençoou muitas vidas, um dia ele foi pequeno, um dia ele começou, um dia ele nasceu de uma conversa, um dia ele partiu de um sonho. Não desperdice, não despreze os seus sonhos, não desperdice as conversas, não menospreze aquilo que é pequeno, porque aquilo que é pequeno hoje pode ser grande e abençoador amanhã. Depois falamos sobre batalhas e oposições. Falamos que desde o chamado, passando pela reforma, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos oposições para fazer a obra de Deus. E eu quero destacar sobre batalhas e oposições que nós pregamos no domingo passado. Eu quero destacar o seguinte: meu irmão, minha irmã, com todo carinho, não tenha uma visão romântica da vida cristã. Não tenha uma visão romântica da vida cristã. Não é saudável ter uma visão romântica da vida cristã. O que significa ter uma visão romântica da vida cristã? A igreja é uma maravilha. Olha, na igreja não tem defeito. Olha, na igreja só tem pessoas abençoadas, só tem pessoas perfeitas. Na igreja não tem desentendimento, na igreja ninguém fala áspero um com o outro, na igreja ninguém magoa um ao outro. Olha que maravilha, olha aquele pastor é perfeito. E, meu irmão, não tenha uma visão romântica da vida cristã. Todo o trabalho que nós nos envolvemos na obra de Deus, ele gera batalha no mundo espiritual. Ele movimenta e ele incomoda o reino das trevas. E o reino das trevas se levanta para querer parar a obra da igreja, irmãos. Ele usa ataques externos, mas ele também usa ataques internos. Muitas vezes o inimigo ataca do lado de dentro, não apenas do lado de fora. Então faça a obra de Deus sem ter uma visão romântica da vida cristã. Mas não desista, continue fazendo a obra apesar da oposição. Eu queria que você gravasse isso. Para cada mensagem, uma pequena palavra principal. Eu vou repetir: sobre chamados, faça perguntas. A pergunta que você faz hoje pode te trazer conhecimento de uma necessidade, e ali pode começar um chamado na sua vida. Grave isso. Sobre reforma, não menospreze os pequenos começos.
Não menospreze as conversas, os sonhos, aquilo que você está pensando, sendo na obra de Deus. Um dia pode ser só um pensamento, um dia pode se começar pequeno e um dia pode se tornar grande. Sobre batalhas e oposições, não tenha uma visão romântica da vida cristã, mas não pare a obra, continue, apesar da dificuldade, apesar da oposição. E hoje eu quero fechar esta série falando sobre conquistas, sobre as vitórias do povo de Deus. Por que eu quero falar sobre isso? Porque no contexto que nós estamos estudando, que é o contexto de Neemias, a obra encerrou. A obra concluiu, irmãos. Mesmo passando por oposições, olha que gratificante. Mesmo enfrentando muitas oposições, o muro foi erguido, a obra foi concluída, as pessoas voltaram a morar em Jerusalém, irmãos. Ou seja, o povo de Deus, no contexto que estamos estudando, foi vitorioso. Amém? Glórias a Deus por isso. E nós podemos tirar lições sobre essa vitória que Neemias e o povo conquistaram quando encerraram aquela obra. Eu aprendo, irmãos, nessa vitória do povo de Deus que estamos estudando em Neemias, eu aprendo que as restaurações físicas podem apontar para restaurações espirituais. Você pode falar comigo? Restaurações físicas podem apontar para restaurações espirituais. Quero ler mais uma vez com você Neemias capítulo 8, apenas o versículo 1, quando vai dizendo: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O projeto de Neemias, quando ele conversa lá com Anani, quando ele pede permissão para o rei, e quando ele vai para Jerusalém, o que era o seu projeto especificamente? Era reerguer os muros. Isso é um projeto que, irmãos, olhando friamente, é um projeto físico. Ele mobilizou pessoas e se direcionou para reerguer muralhas. Só que, uma vez que o povo se engajou na obra e essa obra avançou, e uma vez que ela foi concluída, nós percebemos, irmãos, que não foi apenas os muros que foram restaurados, mas foi a fé, o vigor espiritual daqueles que estavam com eles e, sobretudo, a vida espiritual daqueles que se envolveram na obra. Você sabe o que isso ensina para a gente? E eu vejo claramente isso acontecer na nossa vida, irmão, de uma forma geral como igreja. Nós podemos até nos envolver em um projeto que ele é físico, mas quando ele é para o reino de Deus, esse projeto não visa restaurar apenas aquilo que é físico, ele visa restaurar também vida espiritual, vigor espiritual, ele também visa restaurar a fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma igreja parada, que não se envolve para fazer nada, nem mesmo aquilo que é físico, ela pode adoecer espiritualmente, ela pode morrer espiritualmente, ela pode desanimar espiritualmente. Nós começamos algo que aos olhos humanos, ou ao primeiro olhar, é físico, mas a restauração daquilo que é físico não restaura só o que é físico, restaura o nosso vigor, restaura a nossa fé e restaura a vida espiritual, irmãos. Templos erguidos não constroem apenas aquilo que é físico, constroem a fé.
Estruturas que são feitas no reino de Deus, que são físicas, não restauram apenas aquilo que é físico, restauram aquilo que é espiritual, restauram o vigor espiritual, restauram a vida espiritual de uma igreja. Irmãos, não tem nada, trazendo para um contexto bem local agora, bem local, não tem nada que eu como pastor lidere nesta igreja, fisicamente falando, que não movimente a minha vida espiritual. Não tem nada, nada. É um banheiro, é físico, é tijolo, é azulejo, é granito, é físico, mas movimenta a minha vida espiritual. E eu tenho certeza que movimenta a vida espiritual da igreja. A igreja se envolve, irmãos, em algo que é físico, mas nós não restauramos só o que é físico, nós restauramos o vigor, nós restauramos, e sabe o que nós restauramos? Nós restauramos a alegria da igreja. Quando a igreja vê que ela está envolvida em algo que inicialmente é físico, isso traz alegria para a igreja, isso traz vigor, isso traz entusiasmo, irmãos. E nós podemos olhar para a Bíblia e perceber que é isso que aconteceu com Neemias. Quem são os obreiros, irmãos, da obra de Neemias? São os ex-exilados. Era um povo de Deus que vem de um cativeiro, irmãos. Você consegue imaginar a baixa autoestima deste povo aqui como povo de Deus? É fácil, irmãos, fazer parte de uma comunidade de fé, de uma igreja denominada povo de Deus, onde a gente não vê as coisas acontecendo, onde a gente vê as coisas paradas. É fácil, irmãos. Imagina a baixa autoestima desses que vêm do cativeiro, mas eles se envolvem, eles são mobilizados, há um líder que os mobiliza e os leva para restaurar um muro, um projeto físico, mas no final, quando nós vamos olhar a vitória, a conquista, eles podem dizer, não é só o muro que foi restaurado, é o vigor espiritual, é a fé, é a vida espiritual do povo que foi restaurada. Um outro princípio que nós encontramos nesse momento de conquistas e vitórias é que restaurações físicas podem também apontar para restaurações da autoridade da palavra de Deus. Você pode falar comigo? Restaurações físicas podem apontar para restaurações da autoridade da palavra de Deus. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Continue no raciocínio que estamos. O projeto era físico. Neemias mobiliza pessoas para reconstruir muros, pegar ferramentas, erguer pedras, montar e reconstruir muros. Um projeto físico, mas ele é concluído. E quando ele é concluído, o que o povo restaura além do muro? Restaura a vida espiritual, restaura o vigor. E restaura mais o que, irmãos? Restaura a autoridade da palavra de Deus. Porque outrora a palavra de Deus já não era mais autoridade no meio deles. Foi por esse motivo que eles foram levados para o cativeiro. Porque a palavra de Deus deixou de ser autoridade. Porque eles começaram a se envolver com outros deuses, porque eles disseram sim ao pecado, porque eles abriram brechas para que a legalidade entrasse na vida deles. Foi por isso que eles foram para o cativeiro, foi por isso que eles foram para o exílio. Ou seja, outrora eles experimentaram um momento em que a palavra de Deus deixou de ser autoridade na vida deles. Mas um projeto físico movimentou o povo de Deus, um projeto físico uniu o povo de Deus, um projeto físico despertou o povo de Deus, trouxe restauração à vida espiritual e trouxe de volta a autoridade da palavra de Deus. No dia que eles concluíram a obra, o que aconteceu? Todo o povo foi
para a praça, para o centro da cidade, e ali eles pediram para que Esdras trouxessem o livro da lei que Deus havia dado a Moisés, e não apenas trouxessem, mas que lessem o livro para eles, e o livro foi lido desde que começou a amanhecer até o meio-dia. Restauração da autoridade da palavra de Deus. Nós podemos começar projetos que eles são físicos na vida da igreja, e isso trazer vigor, restauração de vida espiritual, e inclusive restauração da autoridade da palavra de Deus, caso ela tenha sido perdida em nosso meio, ou no meio da igreja, em algum momento. Talvez, a gente viva a época de maior negação da autoridade da palavra de Deus. Talvez nós façamos parte da igreja que viva hoje o período de maior negação da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus tem deixado de ser autoridade em muitos lugares, irmãos. A palavra de Deus tem deixado de ser autoridade através do liberalismo teológico. A palavra de Deus tem deixado de ser autoridade, irmãos, através do sincretismo religioso. A palavra de Deus tem deixado de ser autoridade, irmãos, através da superficialidade dos púlpitos que nós encontramos hoje nas igrejas. A palavra de Deus tem deixado de ser autoridade até mesmo através de uma ortodoxia morta. A palavra de Deus tem perdido o seu valor, logo tem perdido a sua autoridade em muitos lugares. Nós vemos aqui, na época de Neemias, que esse ajuntamento, esse desejo de ouvir a palavra de Deus, ele é espontâneo. Ele é espontâneo. Ninguém é obrigado a estar ali desejoso em ouvir a palavra de Deus, mas eles estavam desejosos em ouvir. Além de ser espontâneo, irmãos, ele era sem interesse. Eles queriam única e exclusivamente ouvir a palavra de Deus e mais nada. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus e uma palavra de vitória. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus e ter um milagre realizado. Eles queriam apenas que Esdras lesse para eles a palavra de Deus. Há uma restauração da autoridade da palavra de Deus. Esse povo está sedento, está com os ouvidos atentos, com a mente desperta, está com reverência, está com espírito de adoração. Conquistas na vida de uma igreja, vamos pensar sobre conquista na vida de uma igreja, um prédio maior, um templo erguido, uma construção bem feita, um auditório com todos os recursos tecnológicos, não. Maior conquista de uma igreja é quando a Bíblia, a palavra de Deus é autoridade e continua sendo autoridade no seu meio. Eu aprendo que restaurações físicas podem apontar também para corações quebrantados. Vamos falar juntos? Restaurações físicas podem apontar para corações quebrantados. Neemias capítulo 9, versículos 1 e 2 vai dizendo: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Por que eu estou dizendo que além, para a gente não perder o raciocínio, que além de vigor e vida espiritual restaurada, que além de autoridade da palavra de Deus restaurada, por que houve também corações quebrantados? Por que eu estou dizendo isso? Você também vai concordar com isso. A obra era física, mas ela era muito difícil de ser realizada. Vai pensando aqui comigo. A obra era física, mas aos olhos humanos ela era impossível de ser concluída.
quem reinava? O mesmo rei que já havia algum tempo atrás negado a reconstrução dos muros. Haviam muitos inimigos e muitos opositores em volta. Aos olhos humanos, essa obra, esse projeto físico, ele iria fracassar. Mas quando eles começam a fazer, eles veem que não fracassam. E por que não fracassam? Porque Deus não deixa. E por que não fracassam? Porque Deus estava naquele negócio. E o que o povo viu? O povo viu a presença de Deus. Você sabe quando o povo vê a presença de Deus? Quando a gente olha para o que foi feito, a gente faz. Nós não teríamos condições de fazer por nós mesmos. Nós só fizemos porque Deus abençoou. Aí o coração se quebranta. Porque fica visível a presença de Deus naquilo que foi feito. O rei dá permissão para Neemias ir. Aí já começa, tem certeza? O rei permitiu. O rei financia e sustenta e dá recursos para Neemias fazer a obra. Está diferente esse negócio. Aquelas pessoas que poderiam não se juntar para trabalhar, se juntam. Deus usa a vida do líder e o dá sabedoria para que ele consiga mobilizar pessoas. E sabe aquele desanimado que nunca quer fazer nada? Você vê fazendo. Sabe aquele que antes sempre dava para trás, agora está ali levantando pedra e construindo muro e quebrando pedra. Aí você começa a olhar, tem algo diferente nesse negócio. Tem algo diferente. Antes nunca fazia, agora faz. Antes nunca era possível, agora é. Antes nunca dava, agora dá. O que está acontecendo? É Deus no meio. É Deus no meio. Aí o coração se quebranta. A gente tem diferenças uns com os outros, porque ninguém é igual. Mas sabe aonde a igreja que é formada por verdadeiros discípulos de Jesus, ela se une? Quando há consciência de que Deus está nesse negócio. Eu posso estar fazendo algo com você junto e discordar de você, mas sabe onde eu tenho que me render? É quando eu vejo a atuação de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Aí a minha diferença com a sua, ela fica de lado, porque eu estou vendo que Deus está presente naquilo que a gente está fazendo. O coração se quebrantou. Quando nós temos uma igreja quebrantada, irmãos, nós temos contrição diante de Deus. Fica bem claro no versículo que nós lemos que eles fizeram jejum. O jejum na Bíblia, irmãos, tem um significado muito forte de contrição. O povo jejuou, se cobriu de pano. Esse é um símbolo de contrição, de arrependimento e profundo quebrantamento. Quando uma igreja é quebrantada, irmãos, ela não compactua com aquilo que Deus condena. Se você for reparar no versículo 1 e 2 do capítulo 9, você vai perceber que eles se separaram daqueles que não eram da sua linhagem. Vai dizendo, os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros. À luz de hoje, nós podemos não entender isso daqui, ou entender errado. Mas essa separação aqui, irmãos, não é por questões raciais não, tá? Porque à luz de hoje é preconceito, né? À luz de hoje é abominável, mas o contexto aqui é diferente. Essa separação aqui, ela não é racial não. Ela é cultural e teológica. Eles se separam, irmãos, porque se unir a outros povos significava naquele contexto transgredir a lei de Deus e aceitar o sincretismo. Há uma questão cultural aqui,
Então não tente entender a luz de hoje. Não tente entender a luz de hoje. Tá bom? Mas eles se separam dos outros povos. Vocês são povos estrangeiros, nós somos povo de Deus. Estar unidos com vocês aqui significa misturar a fé na nossa cultura. Nós não vamos misturar, nós vamos nos separar. Nós vamos nos separar. A igreja, quando ela é quebrantada, ela não compactua com aquilo que Deus condena. Ela não compactua com aquilo que Deus condena. E quando a igreja é quebrantada, ela confessa seus pecados. Ela confessa seus pecados. E o versículo vai dizendo: puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Bonito, né, irmãos? Você consegue viajar? O projeto é concluído, o muro está erguido. A gente está falando sobre avivamento à noite, né? Há um avivamento aqui. Há um avivamento aqui. Há uma sede pela palavra de Deus. Corre. Não é o pastor que convida, não é o culto que está marcado, não, irmãos. Mas corre todo mundo para o mesmo lugar. E a Bíblia vai dizendo, parece que é um homem só ajuntado, mas é todo o povo. E todo o povo está com um único desejo, ouvir a palavra de Deus. E Esdras é chamado para ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus é lida, irmãos. E o povo jejua, e o povo se quebranta. E eu quero terminar dizendo, o Ministério de Louvor pode se posicionar aqui. Quem está anotando, eu vou interromper a anotação. Pode ficar mais um pouquinho anotando, daqui a pouco você sobe. Encerrando, nós aprendemos, irmãos, que restaurações físicas podem apontar para verdadeiras expressões de louvor e adoração a Deus. Você pode falar comigo? Restaurações físicas podem apontar para verdadeiras expressões de louvor e adoração a Deus. E lá no capítulo 12 agora nós vamos ver que na dedicação das muralhas de Jerusalém, eles procuraram os levitas em todos os lugares onde eles estavam morando, para fazê-los com que eles viessem a Jerusalém e fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Seminário de adoração agora, esse último tópico aqui, tá? Nós vemos aqui, irmãos, que além da restauração do vigor espiritual e da vida espiritual, além da restauração, vai acompanhando comigo, da autoridade da palavra de Deus, e além do quebrantamento, há uma verdadeira expressão de louvor e adoração a Deus por parte deste povo. Os muros foram edificados e aquela inauguração, irmãos, foi celebrada com muita música. Às vezes a gente não para pensar na importância da música na nossa vida e na vida do povo de Deus. Os muros foram reerguidos, vigor espiritual foi restaurado, a autoridade da palavra de Deus, tudo importante. A vida espiritual é importante, a autoridade da palavra de Deus é importante, o quebrantamento é importante. Faltava o quê? Faltava música, faltava adoração. E ela não faltou, A inauguração daquele muro foi celebrada com muita música, irmãos, com muita música. Por quê? Porque na música nós louvamos a Deus e nós também proclamamos a mensagem dele aos homens. Na música nós prestamos louvor e adoração a ele, mas nós também anunciamos a mensagem àqueles que estão nos ouvindo.
Eles tinham motivo de sobra, irmãos, para celebrar. Jerusalém ficou mais de 100 anos debaixo dos escombros, mas agora ela estava restaurada. As pessoas estavam morando novamente ali. Irmãos, isso nos ensina tanta coisa, irmãos. Entre elas, isso nos ensina que se esse povo tinha motivo de sobra para louvar com alegria, e por isso eles fizeram isso, nós não temos, irmãos. Nosso culto tem que ser uma festa. Nossos cultos precisam ser verdadeiras celebrações e não enterro. E não enterro. É festa, irmãos. É celebração por tudo aquilo que Deus fez. Olha, Miriam cantou depois da travessia do Mar Vermelho por aquilo que Deus fez. Davi cantou ao trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos falar juntos? A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode se colocar de pé? Grave uma coisa para nós encerrarmos esta série. Quando nós atendemos ao chamado de Deus e nós partimos para as reformas, nós enfrentamos batalhas e oposições. Elas existem e elas sempre vão existir. Mas grave uma coisa: a vitória da igreja é garantida. A vitória do povo de Deus é uma promessa feita pela sua palavra. Aonde a igreja está engajada, aonde a igreja está envolvida, ainda que tenham batalhas e oposições, ela não é derrotada. E quando ela vence, e quando ela executa, e quando ela realiza, irmãos, a restauração de vida espiritual. A restauração de vida espiritual. Nós podemos fazer obras físicas, mas nós somos movidos no mundo espiritual. Nosso vigor é restaurado, nossa fé é fortalecida. A restauração ou permanência da autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode deixar de ser autoridade no nosso meio, no meio do povo de Deus. Há corações quebrantados e há expressões de louvor e adoração a Deus. Nós louvamos tal como o povo de Neemias. Nós louvamos porque a gente olha para trás e diz: foi Deus. Nós adoramos a Ele porque nós olhamos à nossa volta e dizemos: é Ele, somente Ele, é pelo poder dEle, é por Ele. É por isso que nós louvamos, que nós adoramos a Deus. E precisamos fazer isso com alegria. Se você percebe, é com o maior número possível de instrumentos, é com o maior número possível de pessoas. Podia ter apenas uma voz e um violão, tentando trazer para hoje, pode, mas é com o maior número possível de pessoas, é com o maior número possível de instrumentos, porque não é para mim, não é para você, é para Ele. Em primeiro lugar é para Ele. É para Ele. Então nós somos convidados a adorar ao Senhor, a louvar a Ele, a expressar a nossa adoração a Ele. A Ele. Com muita alegria, com muito entusiasmo. A gente é convidado a deixar de lado os empecilhos, as dificuldades, as lutas, os problemas, e adorar a Ele, e a louvar a Ele, e a louvar a Ele com alegria. Você tem alegria no seu coração para adorar ao Senhor? Então louve a Ele, adore ao nome dEle.